Ai, ai, ai. Galera, olha só que interessante aqui, umas coisinhas que a gente tem que discutir. Nós vimos até agora dois tipos basicamente de velocidade. Velocidade média, que a gente podia chamar de velocidade escalar, né? Média ou velocidade média. A gente usa mais a escalar, aquela que usa a distância percorrida, o quanto o cara andou de verdade dividido pelo tempo. Só que na física, comumente a gente se guia mais pela velocidade vetorial. Aí bota aquele vetorzinho ali em cima, né? E aí esse cara já não é mais distância percorrida, é deslocamento, que é a distância em linha reta da onde saiu aonde chegou. Certo? Legal. Bom, olha só, galera. Quando um corpo está fazendo uma curva com velocidade constante em módulo, tu concorda que a cada momento o vetor velocidade está apontando para um lugar diferente? Mesmo que ele esteja na mesma cadência, quando ele faz a curva, o vetor velocidade fica toda hora apontando para um lugar diferente. Lembrem também que o vetor velocidade é sempre tangente, né, à trajetória. Beleza? Sempre tangente à trajetória. Tangente é tipo reta. Isso, ó, vou marcar um ponto, fazer uma reta tangente àquele ponto. É a reta que passa encostando só naquele ponto. Certo? É importante observar que uma reta tangente a uma circunferência é sempre perpendicular ao raio. Né? Ela sempre passa perpendicular. Se eu for fazer a tangente ali, ó, passa beliscando. Ó, passa beliscando só naquele pontinho. Certo? Isso aqui é uma reta exterior, né? E isso aqui é uma reta secante, quando passa cortando. Isso é a posição relativa entre reta e circunferência, né? Reta exterior ou externa, reta tangente à circunferência e reta secante, quando corta. É assim, ó, o nome dessa reta é reta secante. Aí tipo assim, ó, se o cara abrir uma curva de carro, vai fazer uma curva passando reto com as rodas em cima do guardrail ali, né? Aí o cara vai fazer pela tangente. Mas se o cara errou e passou o carro todo por cima da curva, como acontece na Fórmula 1, né? Aí ele errou, ele fez uma secante ali, né? Já não seria o adequado. O certo na hora de fazer a curva é fazer a curva pela tangência dela, certo? Galerinha, olha só. Tu concorda que a velocidade estava mudando, então tu deves concordar que tem um tipo de aceleração. Porque olha só, a aceleração mede a mudança da velocidade de um corpo. Eu posso dizer que a aceleração é a variação do vetor velocidade dividido pelo tempo. E mesmo a velocidade não tendo mudado em módulo, como o vetor estava mudando de posição, a velocidade variou. Então tu vê, fazer curva é acelerar. Fazer curva é acelerar. Importante isso, tem essa pegadinha no vestibular. Então eu estou acelerando agora, eu estou fazendo curva, certo? Beleza? Então eu estou mudando a minha velocidade, estou acelerando, né? Só que é um tipo de aceleração diferente. Porque no teu coração, quando fala em aceleração, tu quer ver isso aqui, né? A velocidade aumentando ou diminuindo, né? Certo? Mas agora tu sabe que tem um outro tipo especial de aceleração. Uma aceleração que não muda o valor da velocidade, que muda a direção. Aí olha o que eu fiz, eu desenhei o corpo, imagina uma bolinha amarrada no barbante, que é uma velha história, né? Eu desenhei em dois momentos, em duas situações, a bolinha. Observem que o vetor velocidade é o mesmo. E eu quero calcular a variação da velocidade. A variação da velocidade é a velocidade final menos inicial, só que são vetores, né? Então é o primeiro vetor, velocidade 2, menos o segundo vetor. O vetor V1 é assim, o menos V1 é assado, beleza? Bundinha na cabecinha, traço o vetor resultante. Tá vendo para onde é que está apontando a variação de velocidade? Vamos supor aqui que nesse meio termo eu quero desenhar o vetor variação de velocidade. Está vendo quando é que ele está apontando? Ó? Ele está apontando para onde, galera? Para o centro da curva. Então esse vetor, que é o vetor variação de velocidade, ele tem a mesma direção da famosa aceleração centrípeta. Lembrem-se que a aceleração centrípeta ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Professor, eu não entendi ali aquele 6, escrevi agora centrípeta. Aceleração centrípeta. É um 9 ali em cima? Não, é uma... Perdão, tá? Fala, Gabriel. Camila, desculpa. Se eu estou num carro numa linha reta, 80 km, eu vou fazer uma curva e eu diminuo para 60. É aceleração. Dois tipos de aceleração vão ocorrer. Uma desaceleração tangencial, que é a aceleração que a gente costumava trabalhar lá no primeiro ano, né, e nós vamos revisar já a partir de hoje. Mas vai ter uma outra aceleração na hora de virar o volante. Mesmo que tu não muda, mesmo continuando 80 por hora,
Só de fazer a curva tu tem aceleração. Não, e se eu estiver diminuindo? Também vai ter dois tipos de aceleração. Eu vou te ensinar a calcular os dois, inclusive a resultante. É essa a aula de hoje, bem observado. Tu botou menos eu ali. Porque, na verdade, como é que se mede uma variação? Não é final menos inicial? E aí, então, eu fiz o vetor V2 menos o vetor V1. Se o vetor V1 aponta para a direita, o menos V1 aponta para a esquerda. Certo? Eu só fiz essa conta vetorial para te provar que a aceleração centrípeta aponta para o centro. E como é que se calcula uma aceleração centrípeta? Pensa comigo, gente. Quanto mais rápido o carro está na curva, tu sente mais ou menos aceleração? Mais. Com certeza, aumentou um pouquinho a velocidade, tu já sente uma aceleração muito maior. Como aquele piloto automático, tu tá numa velocidade, quando tu vai fazer a curva, as rotações ficam muito mais... Ele para poder compensar, manter a velocidade. com certeza, ele vai ter que gastar mais energia, com certeza. Ó, a aceleração centrípeta, galera, ela depende da velocidade ao quadrado, quer dizer que quando dobra a velocidade de um carro numa curva, ele vai precisar de 4 vezes mais aderência com o pneu para poder fazer a curva. É por isso que tanta gente se... Claro? Não é verdade, né? Não, exatamente, eu quero te dizer o seguinte, que tu diminui justamente por esse motivo aqui. Se a aceleração fosse proporcional à velocidade, nós não teríamos tanta preocupação, mas a gente sente que quando a velocidade está maior, a aceleração fica muito maior. Ou seja, se tu dobra a velocidade de uma curva, tu vai sentir 4 vezes mais o carro te jogando para o lado, entre aspas, certo? Mas tem um outro fator que é fundamental na hora de fazer uma curva, né? Se a curva é aberta ou fechada, exatamente o raio de curva. Fazer uma curva muito rapidamente, ou seja, uma curvatura intensa, raio pequeno, é muito pior do que fazer uma curva suave, né? Bem lentamente, abrindo uma curva imensa. Então a aceleração centrípeta, além de depender da velocidade ao quadrado, depende também do raio. Depende também do raio da curva. Essa é uma das maneiras de calcular a aceleração centrípeta. Velocidade do corpo e o raio da curvatura que esse corpo está fazendo. Só que já que a Gabriela citou aquela possibilidade de o cara... Camila, desculpa. Já que ela citou aquela possibilidade de o cara mudar de velocidade além de fazer a curva, vamos analisar essa possibilidade. Primeira possibilidade, tu viu, né? O cara manteve a velocidade constante e foi fazendo a curva. Eu te provei que a aceleração centrípeta aponta para o centro e te mostrei como é que se calcula. Raio... Como é que é? Que ela vai pro centro, a rotação. Na verdade, cara, pode pensar o seguinte, ó. Se eu fizesse uma força um pouco mais para frente, essa velocidade tenderia a aumentar. Imagina o seguinte, ó, tem um corpo andando, certo? Se eu empurro, tá deslizando numa pista sem atrito. Lembra que um corpo que está deslizando tende a continuar com a mesma velocidade para todo sempre. Para todo sempre, olha que loucura. Não é? Tudo bem? Sim, sem atrito. Primeira lei de Newton, o corpo está andando, continua andando. Em linha reta com velocidade constante, para toda a eternidade. Desde que a força resultante seja zero. É que no teu mundo não existe essa possibilidade de resultante zero. Por isso que tu acha impossível isso, mas é fato. Então, lá está o corpo. Se eu empurro ele para frente, a velocidade... Se eu empurro ele para trás, a velocidade... Se eu empurro ele perpendicularmente, ele começa a fazer curva. A velocidade nem aumenta, nem diminui. Ele só faz curva. Se eu empurrar ele um pouquinho para frente, aí uma parte da força vai fazer ele fazer curva e uma parte da força vai fazer ele aumentar de velocidade. Eu então primeiro só analisei a possibilidade de fazer força no corpo. Tu viu que era um barbante que estava amarrado, não era? Se o barbante está amarrado no centro, o barbante vai puxar a corda por centro. Para não poder ficar sempre à mesma distância do centro. Esse é o papel de um barbante amarrado numa pedra, né? E já então que o barbante puxa a pedrinha para o centro, o vetor sempre aponta para o centro. E se a força aponta para o centro, a aceleração também aponta para o centro. Uma outra maneira de tentar enxergar. Tipo, a velocidade porque é difícil de entender a velocidade e a aceleração assim. São coisas extremamente delicadas. Parece que são juntas. Elas estão relacionadas, mas não são juntas. Por exemplo, o giz, desde que ele saiu da minha mão, ele estava sempre com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo inteiro. Porque é a aceleração da gravidade. Certo? Mas ele foi para cima, parou e voltou. E durante essa mudança de velocidade ele estava sempre com a mesma aceleração. 10 metros por segundo ao quadrado. Mesmo quando estava parado lá em cima, parou? Lá em cima ele parou, concorda comigo? O giz parou quando chegou lá em cima. Mesmo naquele momento parado, a aceleração era 10 metros por segundo ao quadrado.
Tanto que ele voltou a ter velocidade logo em seguida, né? Então é claro que ele tinha aceleração. Mas ele parou. Pois é, e daí estar parado não quer dizer que não tem aceleração? Tá vendo como é delicado isso? E galera, ó, isso é reflexo do primeiro ano, que de repente eu não fiz direito, não discutimos o suficiente para amadurecer essa ideia em vocês, tá? Galera, olha só. Tudo bem que o giz parou na parte superior da trajetória, um corpo que está indo e volta para em algum momento. Mas logo depois que ele parou, ele não voltou a ter velocidade? Estava parado e agora tem velocidade. Se a velocidade mudou, é porque tinha... Está acelerando o tempo inteiro. Tá beleza? Está acelerando o tempo inteiro, tá? A aceleração é uma coisa delicada. Então olha só, o importante tu perceber é o seguinte. Imagina tu no ônibus, o ônibus fez a curva. Tu sente que o teu corpo está sendo jogado pro lado. Tem que segurar no puta merda para fazer a curva junto, não é? Aquilo ali é a aceleração. É aquela sensação, e é uma sensação desagradável. O ser humano ele é sensível à aceleração. Velocidade não. Podia estar 1 milhão de km por hora. Não ia sentir nada. A gente tá assim, Agora estão a 100 mil km por hora. Lembra? O planeta Terra está a 100 mil km por hora agora. Não sei nada. Essa bola de terra está a 100 mil km por hora. É fundamental tu processar isso. Para tu entender que a aceleração é diferente de velocidade. Certo? Agora, bicho, se tu entra na Fire Whip, aquela montanha russa lá do Beto Carreiro, cara, tu sente um pânico terrível e tu sente teu corpo, de repente, aquilo é aceleração. Aquilo é metade da aceleração que teu corpo pode suportar. Se dobrar, tu desmaia. Certo? Alguns já morrem com o dobro daquela aceleração, vai ter rupturas nas veias e artérias. Pensa, né, o teu sangue para poder te acompanhar tem que ser empurrado junto contigo, não é? E quem é que segura teu sangue? Coração, uma parte dele, né? As veias, as artérias. Então a tua artéria tem sangue. Aí teu corpo vai pra frente, o sangue tem que ir junto. Quem vai empurrar o sangue é a parede da artéria. Chega uma hora que a parede da artéria tem que fazer tanta força pro sangue acelerar junto com o corpo que ela rompe. Certo? O Ayrton Senna morreria mesmo sem a suspensão ter entrado na cabeça dele. A desaceleração dele foi tão grande, né, que o cérebro dele sofreu mini rupturas na parte interna. Então ele teve hemorragia. Tem velocidade máxima então para montanha-russa? Tem curva máxima para montanha-russa. Ou tempo para chegar na velocidade máxima. Como eu disse ao amigo, tu pode colocar uma montanha-russa a 1 milhão de km por hora, desde que tu não faça a curva. Ou faça uma curva muito, muito suave. Certo? Então tem aceleração. Como? Aquela que cai tranquila, é só 10 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração da gravidade é só 10. A Fire Whip, nas curvas que ela faz, ela chega a 45 metros por segundo ao quadrado. É 4,5 vezes mais poderoso do que estar caindo em queda livre, a Fire Whip. No momento da curva, né? No momento da curva. E quando faz, tipo, queda livre, dá 10 metros por segundo ao quadrado. É 9 vezes menos do que o ser humano suporta. O ser humano suportaria 90 metros por segundo ao quadrado antes de desmaiar. Bem mais fodas do que a Fire Whip. Não, aí é que tá, mas aí é que tá, olha só, não é aí que tá, é isso que está discutindo, gente. Velocidade é diferente de aceleração. Não interessa a velocidade que a montanha-russa atinge se for em queda livre ou em linha reta. Para a montanha-russa te dar um sacão e te mostrar uma aceleração mais poderosa do que estar caindo em queda livre, é só se fazer uma curva brusca em alta velocidade. E o limite técnico para uma montanha-russa é basicamente o que a Fire Whip tem. Então é possível que tenha outras que atinjam 5,5 G. A Fire Whip é 4,5 G, certo? Mas mais que isso, só se for para treinamento de pilotos de caça, por exemplo, que senão não vai matar as pessoas. Vai um carinha lá que tem um aneurisma na horta, vai lá brincar com a família. Vai fazer uma curva grande que o aneurisma vai explodir, entendeu? E vai matar. E aí, por isso que eles limitam a aceleração, uma questão de segurança. Imagina quantos processos, né, cada morte, né? E onde é que tu vai ao limite? Se tu vai fazer, por exemplo, quer ser piloto de caça. Tu imagina o piloto de caça, tá, né, 2.000 km por hora, vai fazer uma curva brusca. Pode desmaiar dentro daquela coisa, daquele míssil milionário que está lá no céu, né? Esses caras, como é que é o treinamento deles? Eles são treinados a aprender a resistir à aceleração. Um dos treinamentos famosos, bota o cara num carrinho de montanha-russa, desce ele, larga ele numa piscina e dá uma paulada na água. Plum! Ele é obrigado a tirar o próprio cinto de segurança, com o carrinho submerso, e voltar e sair da água nadando. Claro que tem paramédicos e tudo, e muitos não conseguem, muitos desmaiam com a pancada e os paramédicos têm que tirar. Eles repetem isso várias vezes para ficar foda, para conseguir, mesmo estando embaçado de aceleração, conseguir agir, apertar os botões e tudo mais. Um outro treinamento de piloto de caça é isso aqui, ó. Pega uma super haste e bota um casulo ali, imitando o cockpit do avião.
bota essa porcaria pra girar em alta velocidade e fica mandando o cara comandar um avião ali dentro. E ainda fica lá atrapalhando. Agora é uma tempestade, sai dessa. O cara todo quase desmaiando e tendo que controlar, acertar míssil, atirar. O cara passa anos fazendo isso pra pilotar um caça. Foda ser piloto de caça. Tem uns brinquedos que ficam girando assim, você tem um balanço. A xícara. Ela falou em xícara, eu imaginei aquelas xícaras de brinquedo de criança. Bota tua família na xícara do Beto Carreira, aquela xícara idiota que tá. E começa a girar com toda a tua força. Alguns vão vomitar, alguns não vão aguentar devido à aceleração. Fiquei 2 dias mal depois daquela xícara. A minha namorada quase vomitou em cima de mim. Brincamos bem, meu filho brincamos um monte. Ela, ai, para, que era piada. Ela saiu do negócio. Um amigo, pai da minha amiga, a gente morria de labirintite, eu comecei a tirar. Não, imagina, mata o cara. Daí, não sei, menino, não posso tirar, eu tenho labirintite. Imagina, essa pessoa normal. Não, labirintite, o cara, imagina ficar tonto às vezes do nada aqui, tá? Aqui dá uma tontura, imagina, bota um cara desse na xícara. Não, olha só, bacana. Já que as vísceras da pessoa vão se jogar para um lado e para o outro, para tu ter grandes acelerações, tu vai botar um macacão super apertado, certo? Então assim, é muito comum em acidente de carro, o cara dá uma pequena ruptura aqui no abdômen, com alguma parte do carro que quebrou, e as vísceras saem todas por aquele furo. É muito comum, é uma cena comum pra caramba. Em acidente de carro tá lá o cara com um cinto de segurança, né? E com o intestino no próprio colo, falando com os paramédicos que chegam lá, ai meu Deus, aí tem que esterilizar o intestino todo, empurrar pra dentro, certo? Pior, tu já viu aqueles caras que têm uma barriga gigantesca, que dá medo de estourar? Às vezes estoura, às vezes rompe a musculatura da região e estoura as vísceras. O cara tem que fazer uma operação, botar uma tela para poder segurar o próprio intestino dentro da própria barriga. Uma situação bem grave, hein? Galerinha, olha só, mostrei para vocês um tipo novo de aceleração, qual é o nome dela? Aceleração centrípeta. Por que esse nome mesmo? Centrípeta. Porque aponta para o centro. Esta aceleração mede a mudança do valor da velocidade? Não, ela mede a mudança de direção. Ela é a medida de quão forte é a curva que esse cara está fazendo. E depende só da curva? Não, depende também da velocidade. Por isso que às vezes a curva seria o raio, né? Por isso que às vezes uma montanha-russa mais veloz pode ter menos aceleração que uma menos veloz, porque depende também da curva que as pessoas vão estar submetidas. A aceleração, no caso dessa que eu falei, seria a soma da curva e mais a... É sempre a resultante, né? O corpo vai sentir a aceleração total da brincadeira, né? E aqui, para fazer o estudo, a gente separa em 2 acelerações. A centrípeta e outra que eu vou mostrar agora. Vocês devem lembrar, né? Imagina o corpinho andando em linha reta. Primeiro tem uma velocidadezinha, agora já está cada vez maior a velocidade, maior ainda. Esse tipo de aceleração é a aceleração tangencial, que eu tinha colocado aqui, na verdade, né, essa aceleração é a aceleração vetorial. Esse tipo de aceleração, não precisamos nos preocupar com o vetor, afinal está apontando sempre para o mesmo lado, né? O importante nesse tipo de aceleração é o módulo da velocidade. A aceleração tangencial é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Já que eu não coloquei o vetorzinho aqui em cima, eu não estou falando do vetor, eu estou falando do valor. A aceleração tangencial ou linear, tá? Também pode ser chamada assim. Ótimo, podemos até colocar um módulo ali para o cara lembrar que eu não estou preocupado com se é mais ou menos, né? Só com o número da velocidade mesmo. Ótimo. Aceleração tangencial ou linear. Só que tu vê, né? Teoricamente era para ser em outra aula essa história do cara fazer curva e mudar de velocidade ao mesmo tempo. Faz curva e acelera, né? Eu não resisto. Vou te mostrar o que acontece e como é que se determina a aceleração resultante caso o cara faça a curva mudando de velocidade. E depois eu vou fazer exemplos para ficar bem palpável.